Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco. Quero saber como que está o seu coração, como que está a vida, meu irmão. Desejo, minha irmã, que vá tudo bem mesmo. E quando o Senhor fala conosco, sempre tem aquela garantia, a garantia de promessas se cumprindo, a garantia dada pelo Espírito de Deus que trabalha em nós, dentro de nós e nos garante. Nós temos aquela certeza gostosa de que vai ficar tudo bem, mesmo que estejamos passando por dificuldade no momento. Vamos lá, vamos para a nossa conversa então? O texto hoje para a nossa breve meditação encontra-se no livro do profeta Zacarias. Quero ler com vocês o capítulo 6. 2 versos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. A partir do verso 14 diz assim: a coroa será um memorial no templo do Senhor para honrar aqueles que a ofereceram: Heldai, Tobias, Gedaías, Josias e o Josias filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para construir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos exércitos enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Zacarias profetizou, ele pregou a palavra, profetizou a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, logo depois do cativeiro babilônico. Era um momento ali junto com o profeta Ageu em que o pessoal se encontrava em desânimo. O profeta Zacarias, um pouco diferente do profeta Ageu, ele tem uma visão um pouco mais espiritual. Ele é aquele que revela no capítulo 4, um dos poucos profetas que fala sobre Satanás, ali se apresentando diante de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué, não aquele Josué guerreiro, outro sumo sacerdote da época ali, que eles voltaram, que eles estavam reconstruindo. E ele foi chamado justamente para incentivar ao pessoal, enquanto reconstruir o templo, fazer a sua reconstrução pessoal, a reconstrução do templo de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Ele trabalhou bastante ali os israelitas num sentido de trazer uma animosidade, sim, ânimo para eles, para que eles pudessem prosseguir naquilo, nas ordens que o Senhor Deus tinha dado, porque o Senhor Deus tinha prometido recompensas, uma delas a que eu li, a coroa. E essa coroa aqui, ela, apesar de expressar a autoridade de um rei ali, um rei é conhecido, um dos acessórios que mais identificam um rei é uma coroa, não é verdade? E nós fomos chamados, segundo Apocalipse 1,16, para sermos reis e sacerdotes do Senhor Deus, o Pai. O rei fala de autoridade, poder. O sacerdote fala do acesso direto que nós temos ao céu agora por meio do sangue de Jesus, que construiu um novo e vivo caminho, a qual nós podemos diante de Deus apresentar as nossas ofertas e as nossas demandas com o Senhor, sim, levantar um altar no nosso quarto. Vamos lá, vamos fazer as aplicações pertinentes. A palavra fala assim: a coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram. Para honrar aqueles que a ofereceram, irmão. Olha, quando Deus te honrar, meu irmão, quando Deus te honrar, ficará eternizado. Sim, a intenção dessa coroa era para ficar como um memorial. E o que é um memorial? O memorial é aquilo que estampa, ou seja, que exterioriza um legado de uma família, de uma casa. Como nós vemos, a palavra fala várias vezes que o Espírito da graça de Deus estava sobre a casa de Davi. E o que é a casa de Davi? A casa de Davi é a casa do rei, uma família, uma geração. É algo muito maior do que uma própria pessoa. E aqui o Senhor está falando que a coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram. E quem é o templo do Senhor hoje, irmãos? Trazendo para a nossa vida, quem é o templo? Atos 7, versículo 59. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo. Isso quer dizer que Ele tem uma coroa para cada um de nós, irmão. E quando Deus te honrar, Ele vai fazer de uma forma tal
de uma forma tal que isso vai ficar eternizado em muitos corações, eternizados as gerações posteriores que virão. Irmão, não duvide disso, não duvide do poder de Deus. Talvez você se pergunte, irmão, e pergunte a condição que você esteja, eu não sei. E muitas vezes eu falo porque muitas vezes eu tive nessa situação. Eu ouvi essas promessas, eu ouvi essas coisas, eu falava assim, a gente olha para o cenário e olha para aquilo que nós estamos vivendo, falando não combina, e não combina mesmo. E essa é uma certeza que me dá de que é você mesmo, irmão, é você mesmo, irmã. Sim, talvez você esteja pensando, não, Alisson, você errou o endereço. Não, irmão, Deus nunca erra o endereço quando Ele chama alguém. Deus nunca erra o endereço quando Ele derrama o Espírito dele, Ele não erra. É você, eu tenho convicção. Agora, mediante a essa coroa prometida, é justamente com ela vem o quê? As provações, a dor, a angústia. Toda promessa passa por teste de fé. E a fé não é em nós, irmãos, a fé é em Deus. Tiago 1,12 fala, feliz é o homem que não cede e continua fiel. E o que é fiel? A mesma raiz da palavra fiel é a mesma raiz da palavra fé no hebraico. Quando é provado, porque depois receberá a recompensa, a coroa da vida que Deus prometeu, aqueles que o amam. E essa coroa pode ser qualquer coisa, irmão, pode ser esse pedido de oração que você insistentemente, todos os dias, se coloca no quarto, levantando um altar de adoração a Deus. Olha, o Espírito Santo é a garantia de todas as promessas de Deus, é aquela certeza gostosa, mesmo que nós estejamos passando a um cenário totalmente controverso, um cenário totalmente contrário, sabe, o Senhor te prometeu prosperidade, você está contando as moedas para pagar a conta e tem que escolher a conta ainda que está pagando. O Senhor te prometeu um casamento e você não sabe o que é um relacionamento há mais de 5 anos. Irmão, isso tudo faz parte de um processo, Deus está te preparando e Ele já está te preparando, então creia, sabe? Olha, aqueles que Deus promete um casamento, irmão, vão passar por períodos longos de solidão. Se é prosperidade financeira, vai aprender a contar as moedas, porque como conhecer um Deus que faz impossível, como conhecer um Deus que faz milagre, se não houver um impossível na minha vida? Como conhecer um Deus que cura se não houver enfermidade? Como conhecer um Deus que restaura se a minha vida não estiver em cacos? Então, creia, Deus já está trabalhando. E a palavra continua aqui, ele fala assim, ó, para honrar aqueles que a ofereceram, Eldai, Tobias, Gedaías, Josias e filho de Sofonias. Esses homens aqui, irmãos, eles foram responsáveis por doar o ouro que essa coroa seria confeccionada. Compreenderam? Não? Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã. Eu sou fã do carpinteiro de Nazaré, um louco, um homem que andava pelas periferias e sempre estendeu a mão para alguns loucos que estavam na escuridão e nos ensinou o significado da palavra perdão. Então, meu irmão, não se esqueça de quem te estendeu a mão quando tudo era escuro. Não se esqueça, terá pessoas que oferecerá ajuda, que vale muito mais do que ouro. Creia, vale muito mais do que ouro. Creia, sabe, lembre-se dessas pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz que em tudo nós devemos dar graça, ou seja, em tudo nós devemos ser gratos. Gratidão por essa terra que o Senhor nos deu, o Brasil, que dela ela gera o fruto e o alimento que nos sustenta. Esse corpo aqui que vocês estão vendo é feito de terra e ele foi formado nessa terra. Nós precisamos compreender que em tudo mesmo, não é, sabe, por tudo dá graças. Em tudo é diferente, irmão. Até mesmo no período de provação. Tem gente que acha que, sabe, chuta o dedinho, sabe aquele dedinho, quando você chuta ele no cantinho da quina ali do móvel e dói pra caramba, aí tem que dar glória a Deus. Não, irmão, não é isso não. Misericórdia, tá doendo. Mas em tudo seja grato. Em tudo agradeça a Deus, porque Deus está te ensinando por todas as circunstâncias e tudo que está colocando. E as pessoas que Ele coloca na nossa frente para nos ensinar, para nos ajudar, para estender a mão, principalmente essas pessoas, jamais se esqueçam dela.
Jamais. A palavra continua falando, pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Irmão, aqui é maravilhoso. Eu amo essa parte. Por quê, irmão? Porque pessoas que você nem conhece, olha, terra distante. Pessoas virão de terras distantes. Pessoas que você nem conhece, irmão. Pessoas que você nem conhece. A sua história servirá de motivação para pessoas que você nem conhece. E acredito, o que Deus está fazendo é grandioso. Irmão, eu sei, às vezes a gente olha para a gente, olha, você está falando com a pessoa. Não é. É você, profeta. É você, profeta. Você é profeta de Deus, escolhido do Deus vivo, uma obra da mão do Senhor. Isaías 43, versículo 13 diz que desde a antiguidade jamais se ouviu falar de um Deus como ele, sabe? Desde tempos remotos. E não há quem possa escapar das suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, irmão? Agindo Deus, quem invalidará? Em algumas versões traz. Você está precisando de validação de homens? É, o Todo-Poderoso. É por isso que dói às vezes. É por isso que às vezes vem uma tristeza. Mas você já viu que você se importa com pessoas que você nem conhece? Isso tudo é características de pessoas que foram chamados a ter um testemunho, a profetas, a mensageiros, sabe? A presbíteros, apóstolos e eu não sei o que ele tem para você, irmão. Não sei, minha irmã. Sei que ele tem. Tenho convicção. Convicção. Sabe? Olha, eu quero dar um exemplo aqui. Aqui me veio a memória agora. Marcos capítulo 5, logo depois deles enfrentarem a tempestade, eles chegaram à terra de Gadara. Quem conhece essa história? Ela é bastante famosa, não é verdade? E ali vivia um homem que era completamente endemoniado. Eu creio que aquele lá era o mais endemoniado, a ponto que a Bíblia fala, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que quando ele saiu, mais de 2.000, os demônios que saíram dele, jogou uma manada de porcos de mais de 2.000 porcos. Mais de 2.000 porcos e ribanceira abaixo. Isso já ensina algo para nós. O quê? Que os espíritos procuram casas. Eles não conseguem ficar vagando. Então eles precisam de casa. Então que a sua casa venha a ser cheia do Espírito Santo. Leve isso bastante a sério, irmão. Porque eles pediram ordem para o Senhor Jesus para entrar no chiqueiro. E o Senhor Jesus, ele comanda até o chiqueiro. Irmão, eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. O Senhor Jesus, ele comanda até o chiqueiro. Para os demônios entrar nos porcos, eles precisam pedir autorização para o mestre. E o mestre sabe disso. Até os demônios sabem que o mestre tem todo o poder. Vieste me atormentar antes da hora, filho do Deus vivo. É o que eles falam para Jesus. E o Senhor Jesus tinha uma missão, o Senhor Jesus tinha aquele homem em mente. Quando o Senhor Jesus chega, a palavra fala que aquele homem andava se arrastando, correntes, porque os moradores daquela cidade não aguentavam de tanto que aquele homem era violento e lançavam ele. Ele ficava ora no cemitério, ora nos montes. Mas no versículo 19... logo depois do Senhor Jesus operar uma maravilhosa libertação, ele chega perto do Senhor Jesus e quer ir, logicamente. Nunca tinha experimentado um amor tão puro, nunca tinha experimentado um amor tão fiel, quer ir junto. Quem não queria ir, irmão? Quem condenaria o pedido desse homem? Mas no versículo 19, Jesus disse, mas Jesus não o permitiu e disse, volte para sua casa e conte para os familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Aquele homem, meu irmão, sabe, a palavra fala que ele se agitava terrivelmente e ali eles já viram assustado o povo da cidade, sentado em perfeito descanso aos pés do mestre. A palavra fala que ele vivia acorrentado, ele estava bem vestido. E a palavra fala que ele vivia atormentado e ele estava em perfeita paz naquele momento. Então o Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a palavra conta que ele foi e começou a pregar em Decápolis, nas 10 cidades. Toda vez que eu ouço o número 10 na Bíblia, dízimo, Decápolis, os 10 mandamentos, eu lembro de uma responsabilidade. O número 10, eu sei que ele é um número de plenitude, mas ele me lembra também responsabilidade daquilo que eu devo ter com as pessoas. E ele foi um dos maiores missionários. Sabe por quê, irmão?
aquele homem não sabia pregar a palavra, talvez ele não tivesse um versículo de cor. Quem diz que endemoniado fica lendo Bíblia? Quem diz? Quem diz que ele sabe cantar algum louvor? Mas ninguém teve uma experiência com Jesus como aquele homem. Você está entendendo? Meu Deus, é poderoso o que ele está fazendo. Ele vai te dar um testemunho. Ele vai te dar um milagre. Eu quero contar um testemunho, irmão. Hoje eu encontrei uma mulher e eu estava trabalhando. E às vezes eu passo por meus períodos de crise, mas o Senhor sempre é fiel. Ele sempre manda alguém para me dar um testemunho. E essa mulher era cristã. Ela ouviu eu ouvindo os louvores dentro do carro e ela estava contando que estava voltando da medicina, o Hospital de Clínicas, que é o hospital da Faculdade Federal aqui de Uberlândia. É muito procurado nas cidades ao redor. Uberlândia é uma cidade bastante grande. E aí ela estava me falando que ela mais o marido dela oraram, pedindo um milagre, que a vida dela fosse marcada por um milagre. E a filha dela nasceu com uma anomalia. Essa anomalia fez com que os pulmões dela não se desenvolvessem da criança. O médico desenganado disse para ela assim, não tem jeito, vai morrer. E ela ouviu aquela palavra, falou assim, Senhor, aquela palavra é do homem, mas a palavra do Senhor diz que eu devo profetizar. E eu lembro que eu orei para o Senhor milagre, então isso sopra vida na minha filha, meu irmão. 2 meses depois, a menina já vai ter alta. Mas a gente não quer viver os milagres. Sabe por quê? Porque a gente tem que passar por essas provações. A gente tem que passar pela dificuldade, onde muitas vezes a gente vai deparar com um especialista, um médico falando que não é possível. Mas a minha Bíblia diz em Lucas, versículo 1:37, que para Deus nada é impossível. Nada, nada, nada. E aquele homem, ele teve um toque de Deus. Agora imagine essa criança, filha de pai e de mãe cristão. Imagina, irmão. Me perdoa, irmão, mas é que eu não consigo deixar, sabe, de sentir Ele quando eu vejo essas maravilhas, essas coisas. Eu amo Jesus com todo o meu coração. E Ele tem, irmão, uma história que vai servir de motivação para outras pessoas. Imagina quantos missionários a partir da vida daquele homem, daquele gadareno foram feitos. E olha, eu quero continuar porque fala assim, quando isso acontecer, você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou. Isso é Zacarias falando. Zacarias significa, na etimologia da palavra, inclusive, Deus se lembrou. Assim como ele se lembrou de mandar colocar o nome daqueles homens no memorial da coroa, Deus não vai se esquecer de você, irmão. E olha, e aqui ele está falando que vocês saberão que o Senhor me enviou. Ele era o profeta, ele era a boca de Deus. Ou seja, irmão, quando o tempo de Deus chegar para você, você sempre saberá que Ele esteve contigo. Você sempre saberá que Ele te amou. Sempre, sempre, sempre. Sabe? E essa é a garantia. O Espírito Santo que testifica em nós a promessa que, sabe, mesmo que a gente olha assim e fala assim, parece que não tem jeito. Mas aquela coisa gostosa que a gente sente dentro do nosso coração falando assim, tudo é possível ao que crê. Quando o tempo de Deus chegar para você, meu irmão, você saberá, meu irmão, você saberá, minha irmã, que Ele sempre te amou no seu passado, que Ele cuidou de você em todo o seu processo e que Ele tinha um futuro todo preparado para você. Mas se você não desistir, em Gálatas 6:9 fala que se nós não desistirmos de plantar a semente do bem, no tempo certo nós teremos, no tempo oportuno nós temos colheitas de bênçãos. Então continue plantando a semente do bem, continue fazendo o bem sem olhar quem, continue semelhando, mesmo que seja com lágrimas. Ai, Alisson, mas está difícil. Eu gosto de Bíblia, porque Bíblia, ela tem resposta para tudo. E em Salmo 126, versículo 5 fala assim, aquele que semeia chorando e andando, chorando e andando, chorando e andando, ele voltará colhendo, meu irmão, feixes de júbilo, ou seja, feixes de alegria. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, você vai saber que Deus te amou, você vai saber que essa mensagem foi de Deus, você vai saber, então continua. Olha, mas eu quero partir para o final porque fala assim, tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente. Lembra que eu falei que fé e fiel tem a mesma etimologia da palavra?
É a mesma etimologia, meu irmão. A mesma etimologia da palavra, as ordens do Senhor, o seu Deus. Sabe por quê? Porque Ele que sabe o caminho até o seu milagre. E Ele não vai mudar o caminho, irmão. Ele vai te mudar no caminho. Ele vai nos mudar no caminho. Então, fé e obediência, elas andam de mão dadas. Mas saiba, a palavra não falha. E o dono da palavra jamais falhou. Jamais, jamais. Continue fiel a Deus, meu irmão. Há recompensa para quem é fiel a Deus. Há recompensa para quem é fiel a Deus. Há recompensa. Olha, em Josué capítulo 1, no versículo 8, a palavra do Senhor Deus diz, e aqui eu quero terminar: não se canse de lembrar ao povo das leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente. Para ter certeza, irmão, em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e ter sucesso. Não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, o que Deus lhe falou lá no começo, mas de uma coisa eu tenho certeza, de que quem te prometeu é fiel para cumprir todas as palavras que lhe foram ditas, mesmo que o seu cenário seja totalmente contraditório, mesmo que você mesmo não acredite, em determinado tempo Ele é fiel para colocar fé dentro do teu coração, para que você seja capaz de ir até o final dessa jornada. Portanto, não desista, porque no final de tudo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Quero deixar essa mensagem para os irmãos. Fiquem todos com a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.